Mas muito interessante foi quando ele não apenas fez o convite, insistiu com o convite desse tipo, né? Ele parece que esse back baiano, né, marca em cima, não larga a gente. Mas é o tema que me chamou a atenção. Porque eu achei um tema assim, sem noção, desculpa a expressão. Na cabeça, cara. Olha, fulano vai falar sobre esse assunto, Jamê sobre esse, Pedrão sobre esse, e você vai falar sobre a vida no discípulo. Eu falei, misericórdia. O que chamado estão pensando? Não, de pronto, assim, de verdade. Falei, cara, esse cara... Mas aí, rapaz, eu me recordei que há muitos anos mesmo, de tempo, né? Eu fui convidado por um pastor chamado Pedro Dum, sobrinho de Hélio Maurício Dum, né? Esse é mais conhecido, né? Hélio Dum, lá, participante lá daqueles encontros, Jamê, das antigas lá de vocês lá. Eu tô falando que eu cheguei depois, sou mais jovem, né, naquela turma. E eu me recordo que o Pedro Brum, ele fez uma escola de obreiros e me convidou para falar. Ele queria, deve ser do mesmo pessoal, do mesmo problema, assim, né? De perto ninguém é certo, né? Ele me pediu para falar justamente sobre esse assunto. Então, eu queria que você falasse sobre a vida de um discípulo. Eu gosto muito da palavra discípulo. Eu sei que nós usamos mais cristãos para denominar a igreja, embora esse nome não foi dado por Jesus, esse nome não foi dado pelos incrédulos. Na verdade, as pessoas de fora é que batizaram os discípulos de cristãos, né? E parece que a gente gostou e aderiu a esse nome e ficou, né? Hoje é mais conhecido como cristão do que como discípulo. Mas o discípulo me atrai por quê? Eu quero dar assim, um texto muito para vocês. Primeiro, porque esse nome ele inspira crescimento, ele é dinâmico, né? É um nome dinâmico. Discípulo fala de desenvolvimento, de crescimento. E toda vez que eu penso em discípulo, eu penso que é um bem-estar desenvolvendo, crescendo, aprendendo. Ou seja, nós nunca sabemos o suficiente. Nós nunca estamos prontos, nós nunca chegamos à estatura realmente de varão perfeito. A gente está sempre na escola com Jesus, né? Sempre aprendendo para o nosso modelo maior, inspirado por ele, desafiado por ele. E também atendendo o seu convite, né? seu apelo. E o discípulo está sempre crescendo, né? Eu não gosto da ideia de um cristão estagnado. Eu não gosto, porque eu penso que alguém que foi chamado para desenvolver, para crescer mesmo, ele, de algum momento, ele se conforma com o que ele é, se conforma, ele me recorda mais aquele texto de Provérbios que diz que ele fica enganado com a falsa sensação dele de bem-estar. Ele está acomodado, satisfeito, feliz, achando que está tudo lindo, maravilhoso, e aí parece que ele para de crescer, né? Quando alguém não quer mais se parecer com Jesus, algo está muito errado na sua vida, né? Quando esse anseio de ser semelhante a Jesus apaga dentro de um cristão, de um discípulo, quando esse anseio apaga, algo está errado, algo está muito ruim, né? Tem que começar a piscar a luz. Você não desenvolve mais quando você não quer mais ser semelhante a Jesus. Quando alguém não quer se parecer com Jesus, ele não recebe mais instrução. Gosta de ser consolado, como Paulo falou aos Tessalonicenses, né? Como um pai, eu animo vocês, animei-vos, cada um de vocês. Eu consolei e corrigi. Eu acho que a gente gosta de ser consolado e animado ainda, mas não corrigido. A gente não quer ser mais corrigido porque perdemos o foco, perdemos o desejo, perdemos esse anseio de sermos conformes à imagem de Jesus Cristo. E para mim, discípulo é bem essa ideia. Discípulo, ele é aquele que tem Jesus diante dele e segue Jesus. Não segue Jesus simplesmente como dizendo assim,
seguir Jesus na nossa cabeça parece que é um pensamento meio acadêmico, né? Mas eu estou falando de um relacionamento, de conhecer Jesus, de estar com Jesus e andar atrás dele o tempo inteiro. Né? E de vez em quando ouvi-lo por aqui, de um relacionamento, de andar com ele, de estar com ele e de segui-lo todo dia. Então, para mim, discípulo traz no bojo essa dinâmica, né? De alguém que quer sempre crescer. Né? E eu preciso dizer para você também o seguinte, o começo da nossa caminhada ministerial, vou falar ministerial, assim, pastoral, né? Pastoral, sou pastor por acidente. Eu nunca ansiei, nunca desejei ser um pastor. Para que você entenda, quando Paulo escreve a Timóteo dizendo que aquele que ele almeja o episcopado, anela o episcopado, excelente obra almeja. Eu, ouvindo isso nos meus primeiros dias ali caminhando com o Senhor, nada me atraía no ministério pastoral o que eu conhecia. Eu até costumo dizer para os irmãos, cuidado quando você aplicar essa palavra de Paulo, porque isso é um problema semântico de alto nível, porque para pensar, aquele que anela o episcopado, o cara que está na Universal do Reino de Deus, a visão de episcopado dele é uma. Do batista é outro, do assembleano é outro, do batista e do preteriano, congregacional, do cada um tem uma visão de episcopado. Né? E nesse primeiro momento, nada me atraía nesse ministério. Nada. Então eu não anelava nunca ser pastor de ninguém. Entendeu? Por quê? Porque eu não conseguia nem me ver no lugar do meu pastor. Meu pastor era um cara padrão, congregacional padrão. Eu olhava para ele e pensava, eu não sirvo nem para ser síndico de prédio, quanto mais pastor desse formato aí. Eu não consigo fazer uma reunião tão formal, eu sou informal. Eu sou da favela, ali do Curral das Éguas, não tenho essa característica aí. Meu estilo é outro. Como é que eu vou me adequar a esse modelo aí, padrão? Eu não conseguia nem pensar. Entendeu? E nada me atraía naquele formato também de fazer reuniões e tal. Eu gostava de outra coisa. E eu só me vi pastor, curiosamente, depois de ler um livro de João Carlos Ortiz, que caiu também na minha mão, acidentalmente, chamado O Discípulo. E quando eu li o livro O Discípulo, eu falei, Deus me pegou. Eu já pastorei algumas pessoas. Eu já apacento. Eu já cuido de algumas pessoas. E não era assim um projeto meu. Eu simplesmente pregava o evangelho, as pessoas se convertiam e eu via uma necessidade de dar o que eu já tinha recebido, os primeiros ali, rudimentos e tal. Eu falei, vou dar o que eu tenho. E levava para minha casa, para o meu relacionamento, vida, né? Vida que segue ali, juntinho, pertinho, tudo juntinho, né? O meu pastor, como é que eu me tornei aí pastor mesmo? Houve um avivamento lá na minha denominação, o batismo com o Espírito Santo começou a acontecer no meio dos jovens, principalmente, eu estava bem jovenzinho aí com meus 26 anos, 27 anos de idade, e cheio do Espírito Santo, falando em línguas junto com os demais jovens, e o pastor me chamou e falou, olha, você pega esses jovens que estão aí, porque estão tumultuando aqui a reunião, que eles começam a levantar a mão, bater palmas, tudo coisa que eu não podia fazer, né? E gritar, Fonseca, tinha acabado de ser batizado com o Espírito Santo, vocês não conhecem Fonseca? Jamir conhece Fonseca, talvez um outro irmão aí, Hag, conhece você? Fonseca era barulhento, gritava, dava glória a Deus no ouvido dos velhinhos, um desacerto. E o pastor começou a ver aquela desordem, aquela desarmonia no culto, e ele falou assim, Serginho, chamado de Serginho, olha, você pega esses garotos aí e une em outro canto aí. Leva, e é assim que eu fiz. Obediente ao meu pastor, falou, leva, vai tumultuar, tudo isso aqui vai ser um problema para ele. Eu peguei os jovens que tinham sido batizados com o Espírito Santo, já amorosamente encaminhei para um outro lugar, né, inicialmente para as casas,
Depois a gente arrumou uma loja, a gente batizou de Adulão, porque só tinha gente problemática mesmo, só tinha aqueles caras endinidados, todo enrolado, todo... E daí ficamos ali na caverna do Adulão um tempo. Mas tínhamos contato com o livro de Juan Carlos Ortiz nesse tempo. Nesse tempo, aí, nós entendemos que, de fato, de verdade, nós já estávamos apacentando gente, discipulando pessoas, sem nenhum entendimento. Aí conheci Hélio Maurício Blu, e depois me colocou em contato com Moisés Cavalheiro, depois Jorge Mitian, aí fechou o pacote. E foi lindo e maravilhoso também. Por quê? Conheci aqueles irmãos mais maduros, maiores, mais velhos. Por quê? Porque você pensa bem, você é jovem, tem uma visão, você começa a fazer algo, você crê que é de Deus, mas você não vê nenhuma referência mais velha fazendo. Você se acha assim meio utópico, sei lá, parece que meio rebelde, né? Meio revolucionário. E depois o pessoal fala assim, o pessoal está lá na seita do Sérgio Franco, chamada de seita do Sérgio Franco. Assim que os irmãos começaram a nos batizar, então era muito agressivo tudo. Quando as pessoas perguntavam, de que igreja você é? Não importa a igreja que... A gente não sabia nem o que dizer. A gente ali na caverna do Adulão, ali, vai ser uma seita, porque quando você, naqueles anos, não participava de nenhuma denominação tradicional, daquelas conhecidas, né? Mesmo sendo pentecostal, se você não faz parte daquela igreja, você é uma seita, você está num grupo sem referência. Tem nome. Hoje, claro, existem muitas e muitas comunidades de discípulos, muito obrigado, mais livres. Mas naquele tempo, não. Naquele tempo, o fato de você não participar de uma igreja denominacional tradicional, você já estava... Era um proscrito, era alguém que estava fora ali do normal, da normalidade. Você era um cara olhado de lado. Isso até no quartel, em todo lugar que eu ia, quando alguém perguntava, que eu tentava dizer, era complicado. E aí, conhecer esses irmãos maiores, mais velhos, foi um bálsamo. Porque primeiro que eles disseram, não estou maluco, né? Não estou maluco, isso aqui não é coisa da minha cabeça, isso aqui é coisa... Deus realmente está fazendo isso. E eu vi Moisés contar a história dele lá com os metodistas, depois conhecemos Jorge Mitian contando a história em Buenos Aires, o avivamento, foi maravilhoso. Mas o que nos tocava naquela época, lá, o que atraía pessoas até nós, não era música, tampouco uma palavra, uma pregação mais eloquente, né? Uma mensagem mais, não sei, poderosa ou mais arrumada, né? Mas eu não vou usar a palavra aqui, não, que não é apropriada. Mas o que atraía as pessoas era o quê? As pessoas sentiam que estava faltando alguma coisa. Algo está faltando. Eu preciso crescer. É uma coisa que Deus coloca no coração de todos. Eu preciso desenvolver, crescer. E ouvia falar sobre discipulado. Claro, hoje todo mundo fala de discipulado. O Brasil todo fala, as lives todas falam de discipulado, mas naquele tempo não era assim, Mato. Conversa com o Jamê depois ali, que ele vai te dar uma classe, uma aula. Senta com o Jamê, ele vai te dar uma aula. Ele vai dizer, ele me precede, Jamê me precede. Quando eu cheguei lá, Jamê já estava, entendeu? Conheci Jamê, um encontro lá de Uberlândia. Foi uma alegria conhecer Jamê. Eu já conheci Jamê de ouvir falar. Por quê? Porque a gente recebia de vez em quando alguém da aeronáutica, da Força Aérea, e Jamê fazia um trabalho ali junto com os alunos da academia, né, de Força Aérea ali, e aí os garotos voltavam dizendo, não, eu conheci lá um cara que fala igual lá, que fala a mesma coisa, a mesma língua e tal. E quando eu conheci Jamê lá em Uberlândia, foi uma alegria total. Falei, já conhecia vocês, ouvi falar, me apresentei assim, e feliz de ver esses homens que nos inspiravam nesse caminho. Mas voltando ao conto, o que movia as pessoas? O desejo de ser discipulado. As pessoas queriam isso, ser discipulados. O cara estava lá na denominação, fazendo a reunião dele,
receberam dons também do Espírito Santo e tal, mas percebiam que alguma coisa estava faltando. E eu penso que naqueles anos houve uma grande onda de Deus e muita gente abraçou as chamadas comunidades para ser discipular. Nesse período aí eu penso também que começaram a ver os exageros, né? O mau uso, né? Como os dons espirituais. Os dons espirituais também, à medida que a igreja ia sendo renovada, não significa que a gente sabia lidar com os dons. A gente não sabia. Houve muito abuso, mau uso dos dons espirituais, especialmente o famoso dom da profecia, né? Especialmente. Aí a profecia virava profetada, negócio, as pessoas começavam a governar as outras com profecia. Sempre um desejo de domínio, muito interessante. É sempre um desejo de domínio. E no discipulado não foi diferente, irmãos. No discipulado, quando começou a obra de fazer discípulo ali, aquela coisa mais relacional de sentar, nós vimos que houve muito abuso. Muita gente começou a dominar o discípulo. Inclusive hoje, é bem provável que você encontre alguém que, se você usar o termo discípulo ou discipulado, o careca fica arrepiado. Porque não quer ouvir falar sobre isso. Nessa nomenclatura, não quero ouvir sobre isso. Por quê? Porque foi mastigado, abusado. Em algum momento lá atrás, essa pessoa sofreu um abuso. E aí, a pessoa, em geral, quando nós sofremos, a gente acaba caindo num outro extremo. A gente acaba caindo num outro extremo, dizendo não, não, não. É a mesma coisa quando alguém lidava com os dons espirituais e via que havia um tipo de abuso e acabava, então, deixando de lado os dons espirituais por causa do mau uso ou do abuso, né? E caía no desuso. Mas nós sabemos, pelas Escrituras e também porque nossos irmãos maiores nos ensinaram, que a maneira correta não era o desuso, mas era corrigir o mau uso, o abuso. Nesse período também, eu lembro que Jorge Michan foi uma bênção para nós, quando ele começou a nos falar sobre a autoridade da palavra, autoridade absoluta e aquela autoridade relativa do conselho e aquela autoridade nenhuma da opinião, sabe? É aquela que não tem autoridade nenhuma, a tua opinião é zero. Não tem autoridade nenhuma. O teu conselho pode ter uma autoridade relativa, que é na multidão de conselheiros da segurança, mas a autoridade absoluta é a palavra de Deus. E claro, quando alguém se sujeita à palavra, não é ao homem que ele está sujeito, ele está sujeito ao próprio Jesus Cristo. Quantos podem dizer amém? Amém. Bem, isso é o que eu queria fazer como introdução para você entender um pouquinho, claro. Você pode adentrar, mas eu queria marcar isso, deixar marcado o quê? O que nos movia naquele tempo. Era um desejo que as pessoas tinham de ser discipuladas. Ninguém era atraído por uma boa música, a gente nem tinha essa boa música, até hoje eu acho que a gente não tem ainda. Ninguém era atraído assim, por um pregador eloquente que temos no momento. Não era o pregador. Então, o que atraía essa gente? Atraía a vida de igreja, o desejo de ser tocado, de ser animado e consolado, mas também corrigido, também exortado. Tem que ensinar também ser admoestado, a expressão correta, admoestado. Então, era isso que fluía no nosso sangue, né? É o que nos movia, né? É o que foi nos reunindo, nos juntando, nos dando a base da igreja que hoje nós temos ali no Santíssimo e em outros lugares por onde os irmãos foram se mudando e alguns enviados para fazer a obra. Mas, seguindo com vocês ainda na vida do discípulo, deixa eu lembrá-los, porque eu sei que isso aí é só lembrança, tá? Eu não sei quantos de vocês conheceram o navio Logos. Quem é aqui do tempo do Logos? Eu conheço, né, galera? Eu conheci um missionário chileno que, inclusive, trabalhou no Logos. Ali de Colina, né? Não sei se o Jabi conhece Colina, ali onde está Davi Vidal, Javier Maureira.
Mas ali tinha um missionário ali que trabalhou no navio. Mas há muitos anos também, eu visitando esse navio, que eles paravam, e aquele momento de evangelização, eles levavam pessoas a bordo do navio para falar, e às vezes também saíam para fazer algumas programações. Mas a bordo desse navio eu tive contato com a revista, uma revista cujo título era Um Discipulado Verdadeiro. Claro, o olho logo, né? Tudo que falava de discipulado, a gente regalava os olhos, né? William MacDonald. Hoje parece que a editora Mundo Cristão publicou esse material, mas naquela época era uma revista dentro de um navio ali, eu nem sei quem fez, revistinho, assim, papelzinho simples e tal. E esse materialzinho, ele enumerava 7 termos no discipulado. Por que é importante voltar aí, Franco? É importante porque quando a gente fala da vida de um discípulo, primeiro tem que saber o que é um discípulo. O que é um discípulo? Jesus. Por exemplo, eu nunca tive assim uma clareza inicial, como vocês sabem, dentro de uma estrutura denominacional ali, eu nunca vivi assim, nunca tive luz, uma palavra sobre o discipulado, nunca, mas eu tinha uma crise. Eu vou mostrar a minha crise que eu tinha, tá, Marcos? Eu vou mostrar para você aqui a minha crise. Minha crise, ela nasceu, todas as minhas crises, assim, em geral, nasceram assim, lendo a Escritura, olhando para a Escritura e olhando para a igreja. Tinha aquela crise assim. Eu me recordo de uma vez, andando com um presbítero da minha denominação, porque na minha denominação, por exemplo, só quem batizava era o pastor, por estatuto, por ordem, sei lá o quê. E eu tinha acabado de ler que Filipe, que não tinha nenhuma denominação de pastor, tinha acabado de batizar um eunuco. Então você imagina aquele cara novo, convertido, que está dentro da estrutura e diz que só pastor batiza, leu que um cara que não era pastor batizou em outro cara. E nós estávamos indo para uma visita pastoral, eu muito novinho ali, acompanhava, né, minha liderança, ele era um presbítero. Eu, então, colei do lado deles e lancei a pergunta, desse tipo, sempre desse tipo chato, sim, né? Mas faminto por Deus. Presbítero fulano, que tinha que botar o título na frente, né? Presbítero fulano, pois não, meu filho. Só pastor tu batiza? Só pastor tu batiza. Não, mas isso está de acordo com a Escritura. De acordo com a Escritura. Não é só pastor que batiza, só pastor. Mas presbítero fulano, eu estava lendo ontem a Escritura, e aí eu vi que aquele Filipe, aquele que era um dos 7 lá e tal, eu comecei a falar do meu jeito com ele. Batizou o eunuco. E ele falou assim, batizou, mas estava errado. Vocês estão rindo agora, né? Ele falou, batizou, mas estava errado. E caminho que segue. Aí a crise, né? O meu pastor me animava a ler a Escritura. Dizia, olha, creia no que está escrito. E, de repente, o camarada diz, batizou, mas estava errado. Daí surgiu as crises. Vocês imaginam o que é o negócio. Você imagina o que é o estatuto estar acima da Bíblia. Que era muito forte isso, né? Você colocar o estatuto acima da Escritura. Mas, voltando aqui a ideia da crise, eu vou mostrar para você a minha crise com o crente. Podemos ler aqui? João, capítulo 8, versículo 29. João 8, 29. Jesus está falando sobre ele. Aquele que me enviou está comigo. Ele não tem me deixado só, de uma versão, a versão que eu vou usar aqui é NAA, que é a versão que eu estou usando. Ele não me deixou só
porque eu faço sempre o que lhe agrada. Jesus falando, aquele que me viu hoje está comigo, não me deixou só, que eu faço sempre o que lhe agrada. Isso aqui era um ponto de tensão para mim. Por quê? Porque naquele tempo também nossa ênfase era ser usado por Deus, não agradar a Deus. A ênfase maior era ser usado. Deus tem que te usar. Deus tem que te usar. Mesmo que você abandone teu marido lá, sem comida, sem janta, coisa e tal, você tem que estar aqui para ser usado por Deus. Entendeu? Mesmo que seu marido seja incrédulo, você o deixe de qualquer jeito, mas você tem que estar aqui para Deus te usar, porque Deus tem que ser usado por Deus. Então, a ênfase maior era ser usado por Deus. Não era agradar a Deus. Porque agradar a Deus eu sabia que podia ir na contramão de alguns hábitos religiosos nossos. Por exemplo, alguém poderia, por conta de agradar a Deus, deixar um ministério, por exemplo. Ou um ministério. Sim ou não? O que vocês acham? Estão pensando, né? Mas poderia, sim, já aconteceu, já vi isso na prática acontecer. Pessoas para cuidar de filhos, para cuidar da casa, para dar atenção, deixou algumas coisas. Eu já vivi isso um período da minha vida, que eu achei que era importante, entendi, falei, acabou. Deu tempo em tudo que estava fazendo, falei, vou cuidar da minha casa. Se eu vou cuidar da minha casa, se a referência do presbítero é governar bem a casa, se a casa desgovernada, como é que vai fazer o quê? Qual é a referência que tu é para a igreja? Mas bem, Jesus está falando sobre ele. Ele está falando que a presença do Pai era contínua com ele, porque ele fazia sempre o que lhe agradava. Você diz amém ou não? Mas a crise não estava aí. Isso aqui era só uma tensão. A crise vinha depois. Quando Jesus disse isso, na minha Bíblia eu sublinhei, muitos creram nele. Muitos creram nele. Não eram poucos, eram muitos. E Jesus, então, ele se dirige àqueles que haviam crido nele. Ele vai dizer assim, muitos creram nele, sublinhei. Então Jesus disse, versículo 31, nós tínhamos um trabalho, um presídio ali da Fricaneca, e nós gostávamos daquele versículo, o 32, né? Conhecereis a verdade vos libertará, coisa e tal. Mas tinha que ler o contexto em algum momento, né? E você lê um contexto, você tem crise. Vamos lá. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele. Jesus falou aos judeus que haviam crido. Jesus não falou com os incrédulos, ele falou haviam crido nele. O que Jesus falou? Se vocês, condicional, permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Qual era o ponto aqui, naquele momento? Era, será que eu posso só crer em Jesus e precisar em algum momento ouvir essa exortação? Se você permanecer na minha palavra, você verdadeiramente será, ainda não é. Eu tinha esses pensamentos, fica aí pensando, mas esses pensamentos aí habitavam minha mente. Mas lendo lá o livro do McDonald's, lá, do William, vocês conhecem esse material? Muito bom, né? Ele, como eu falei, ele estabelece 7 termos estimulados. Então, eu já vinha com João 8, 29 a 32 na cabeça. Eu já vinha. Peguei o livro do William e comecei a ler os pontos que ele destacava. Primeiro ponto que ele destacou, só para lembrá-los, supremo amor por Jesus. Vocês dizem amém ou não? Lucas 14, 26, né? Se alguém vem a mim, não aborrece seu pai, a mãe, a mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Não pode ser. É uma impossibilidade. Então, o autor, ele
era bem claro dizendo que se você não amasse Jesus acima de tudo e de todos, não poderia ser assim. Esse é um termo que Jesus colocou. A ideia dele é o seguinte: os termos Jesus colocou para segui-lo. Não foi a igreja, a denominação, a instituição, foi Jesus. Oi? Não era o estatuto. O próprio Cristo colocou lá, porque o estatuto também dava orientação de como você podia participar daquela igreja. Né? No meu caso, tinha que ser indicação, aclamação, voto, para aceitar o cidadão lá, né? E até batizá-lo. Mas você poderia fazer parte de uma denominação, mas a questão é, você atendeu aos termos impostos por Jesus? Então eu já carregava na cabeça uma ideia de que uma coisa era crer, outra coisa era ser um discípulo de Jesus, na minha cabeça, com base lá em João 8. Quando eu comecei a ler esse cara, aí a crise aumentou, obviamente. Graças a Deus, eu não tinha um entendimento de amor, sentimento, como o Willi falou bem hoje, me ajudou muito, inclusive aquela tua fala ali vai me poupar um bocado, né? Graças a Deus eu não tinha a ilusão de que amor é sentimento. Por que eu não tinha essa ilusão, Franco? Porque eu já havia começado a experimentar a restauração no meu casamento. Quando me converti, meu casamento já estava acabado. Eu iria embora, fatalmente iria embora, até ler Paulo falando aos Efésios 5:25 lá, que o marido deve amar a esposa. E eu tive uma crise inicial com Paulo, óbvio, achei que ele era solteiro, divorciado, não sei lá o quê. Falei, como é que um cara diz assim, ame tua esposa e pronto? Então, o que esse cara tem na cabeça? Pior que o Willi, né, cara? Paulo era pior que você, mãe. O que esse cara tem na cabeça? Ao não abrir com Paulo, obviamente, mas depois eu entendi que era amar como Cristo amou a igreja e deu sua vida por ela. Então não era um sentimento, era uma escolha, uma decisão. Eu sei também, você sabe, que amar Jesus não fala de sentimento. Eu sei que quando a gente fala assim, ele precisa amar a Deus. O cara ele tem crise que ele fica logo respondendo, eu não tenho esse sentimento todo, meu Deus, eu não amo a Deus. Debate sai crise, é medonha. Mas isso não tem nada a ver com sentimento. Jesus já falou, você que curte, eu não curto muito não, mas tem gente que curte aquele negócio de as 5 linguagens do amor e tal, né? Tem uma galera que é adepto disso. Mas se você é adepto, eu vou te dar uma dica, o Senhor já falou qual é a linguagem de amor dele. Ele falou, aquele que tem os meus mandamentos e guarda, esse é o que me ama, pô. Essa é a linguagem do amor. Como é que Deus sabe que alguém o ama? Ele sabe quando alguém está disposto a fazer a vontade dele. Eu quero fazer, aí depende do Espírito Santo, obviamente, para fazer, mas vai lá para fazer mesmo, ele não quer brincar. Ele quer praticar a palavra de Deus, ele não quer ficar na areia. Ele não quer ser um ouvinte da palavra, ele quer ser um praticante da palavra, ouvindo e praticando para edificar na rocha. Jesus falou, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Então ele não quer ser teórico, ele não quer ser mais um crente ouvindo e aprendendo, ele quer viver, ele quer pôr em prática e edificar sobre a rocha. Amém? Então amor é óbvio, amor ele já disse como é, para que a gente não tenha crise, entendeu? Não tem crise, amado. Você sabe que alguém ama a Deus quando essa pessoa vive para fazer a vontade de Deus e pronto. Mas a gente se equivoca, claro, porque a gente se equivoca. Mas quando você se acerta, você se arrepende, se sumir, você pede perdão, você restaura, você quer fazer o caminho de volta, você volta, você quer, você é um discípulo de Jesus, pô. Um discípulo que não perde Jesus de vista. Se perder um pouquinho, daqui a pouco corrige de novo. Corrige, volta para segui-lo. Então, você sabe o que é um supremo amor por Jesus. O supremo amor por Jesus já foi dito hoje aqui, Billy economizou aqui o tempo. Você faz uma escolha, literalmente. Uma escolha de quê? De dar a sua vida a Deus, consagrar, santificar. Né? Marido, como é que o marido ama a esposa? Se santificando, se consagrando. Se isso não entra na minha vida, naquele tempo, lá atrás, meu casamento já estaria acabado. Já estava. Eu ia sepultar. Já está dentro do buraco, eu ia sepultar. É que eu não sepultei porque eu acordei e falei, não, coxa, mas isso aqui eu posso fazer. Se eu escolher,
Deus já me dá graça, tem me dado graça para outras coisas, não vai me dar graça para dar a vida, me consagrar, entregar minha vida a Deus pela minha esposa? Isso qualquer homem pode escolher fazer. Qualquer homem pode escolher fazer. Não está falando de sentimento, romance, nada disso. E naquele momento não tinha nem romance, nem sentimento, tinha briga todo dia, né? Era uma confusão diária. Então, mas eu entendi, falei com o Senhor, eu quero a tua vontade. E eu entendi depois que é o supremo amor por Jesus, é praticar a palavra dele. Aquele que tem os meus mandamentos e zarpa, esse é o que... E, conjuntamente, lá nos termos lá do William, ele vai colocar como segundo termo a abnegação. A abnegação, lembra? A abnegação, alguém que a vida após mim, a si mesmo e se tome a sua cruz e, se Mateus 16, 2, ali a segunda parte de Mateus, ele está tudo dentro do mesmo pacote. Eu tenho que me negar. Depois a gente descobre que não é negar uma vez. Depois se descobre que é negar sempre, né? Vai se abnegando. Eu de vez em quando encontro alguém que diz assim, chega, eu cansei de me humilhar, eu não vou me humilhar mais e tal. Eu uso esses propestos aí. E eu pergunto, mas você vai fazer o que agora? Agora que você não quer mais se humilhar, o que você vai fazer? Agora que vai se exaltar, o que você vai fazer? Diz aí para mim. Porque isso não tem mandamento para isso, né? O cristão, ele tem as coisas assim, muito clarinhas. Interessante, tudo isso é muito claro, né? Vou lembrar de novo a você. Eu gosto muito dessa. Isso aqui, inclusive, me ajudou muito no discipulado. Deliberada escolha da cruz, né? Que ainda é Mateus 16, 24, ele vai dizer que se alguém quer vir após mim, ele se abnega, né? Nega a si mesmo, mas também toma a sua cruz. Por que isso foi bom, Franco? Foi bom porque a gente não parei de colocar a cruz no ombro dos outros. Eu gostava, eu era aquele cara enfático, nervoso, entendeu? Vem cá, mas tem que ser assim, mas a cruz é uma escolha deliberada. A cruz você fala a vontade de Deus para o cidadão. Você diz, olha, querido, a vontade de Deus é essa, para a tua vida. Ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita, mas a escolha é tua. Né? A minha oração, a minha súplica é que você escolha a cruz. Que você pede emprestado a Paulo, Romanos 12, vai dizer, né? Suplica a você que você ofereça o teu corpo num sacrifício vivo. Mas você faz isso. Você escolhe isso. Não tem nenhum valor colocar a cruz sobre os ombros de alguém. Não tem nenhum valor que alguém coloque a cruz nos teus ombros. Não tem nenhum valor. É uma escolha tua. Você escolhe. Eu gosto disso. Discípulo é um negócio maneiro, é bom demais. Discípulo. Discípulo, ele escolhe, é ele que escolhe. Ele que escolhe. Está lá um caminho entre perdoar e não perdoar. O William também falou rapidamente, perdoar, não perdoar. O discípulo sabe que o caminho dele é perdão. Eu me recordo quando eu rasguei minha vida com a minha esposa, confessei aqueles pecados todos, aquela miséria toda. Quando o reino entrou na minha vida, de fato, eu me recordo de ter falado para Denise, Denise, eu sei que vê um lugar lá fora. Você pode abrir o portão, vai embora, eu sei que o lugar é fora de casa. Mas eu quero o teu perdão. Quero o teu perdão. O objetivo, né? O propósito de eu estar me humilhando contigo aqui, tirando minha máscara para você, é teu perdão. Outra coisa que eu tinha convicção naquele momento era que Deus não edifica sobre ruínas, sobre trevas. Os meus pecados eles vinham debaixo do tapete, entendeu? Eu escondi tudo. Não, dos teus pecados jamais me lembrarei. Eu joguei tudo lá no lixo, lá no mar do esquecimento, que eu gostaria que estivesse tudo lá. Existem algumas páginas da minha vida que eu gostaria que colasse assim, do livro, que ninguém conseguisse ler.
de tanta vergonha que eu tenho, entendeu? Eu gostaria, mas Deus não faz isso. Ele se esquece, mas ele diz que a gente tem dívidas morais com as pessoas e que a gente precisa sentar e conversar e resolver. E quando eu criei nisso, eu fui falar com a minha esposa. A minha esposa, Denise, no primeiro momento, claro, e qual é a mulher que ouve um monte de infidelidade, de traição e fica alegre? Ninguém, né? Então, caiu profunda tristeza, choro, raiva, porque ele é aquele tipo também que gosta de... E eu até pensava assim, rapaz, se essa mulher descobriu, ela me mata. Ela dizia isso para mim, o dia que eu descobri, eu mato ela. E eu nem duvidava, eu sabia que ela era capaz de fazer. Mais tarde, já convertida, um tempo agora, nem foi muito tempo, foi assim, ela falou que um dia ela procurou a minha arma para nos matar. É que ela é pequenininha, não encontrou. Subiu uma escada, escou a mão, não alcançou, aí não alcançou a arma, desistiu da ideia, graças a Deus. Né? Mas, então, eu não pensava, ela podia fatalmente fazer aquilo. Mas eu queria o perdão da Denise. Perdão, queria ser restaurado do fato. Mais interessante, a resposta da Denise depois de algum tempo. A gente conversando, ela falou, Franco, você não é doente mental, você não é doido. Você não está surtada. Você chegou aqui, sentou comigo, abriu tua vida, um propósito. Eu acredito que a única coisa que morre em você é o desejo de ser discípulo de Jesus, de seguir Jesus. Eu creio nisso. Eu falei, e é isso mesmo, está certo. Por que razão eu abri esse assunto contigo? Para te ferir? Para te machucar? Não, filha. O que me moveu foi a convicção de que eu precisava ter uma vida na luz contigo, precisava ter o perdão, inclusive, porque eu pequei contra você. Aí ela virou para mim e falou, bem, você quer seguir Jesus, eu também quero seguir Jesus. Então, Fra, não está sendo fácil, mas eu te perdoo em nome de Jesus. Aí declarou o primeiro perdão sobre a minha vida, assim, pela fé. Pela fé. Por quê? Porque um discípulo, mas foi uma coisa, eu não impus isso para ela. E ninguém podia impor. É uma escolha dela, pô. Ela escolheu tomar a cruz e falar assim, não, é por aqui que eu vou. Eu vou negar a minha vontade, meus sentimentos, minhas razões, minhas feridas, vou fazer a vontade de Deus. E assim foi que o nosso casamento começou a ser restaurado de fato. Né? Completamos 42 anos de casado. 40 convertidos, 42 já casados, graças a Deus. Né? Então, eu gosto muito da deliberada escolha da cruz. Gosto muito. Outra coisa que ele fala também é uma vida que se passa seguindo a Cristo. É o quarto termo, né? Ainda de Mateus. Tudo ele extraiu de Mateus aí. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Não é uma decisão que fica lá atrás. Parece que hoje a gente vive no meio de uma igreja que acredita que a decisão lá atrás sustenta que você vai herdar o reino de Deus lá na frente, mesmo vivendo de qualquer maneira hoje. Que aquilo que você recebeu lá atrás se sustenta pelo ato de ter um dia levantado a mão, confessado, sei lá o que, se batizado. Parece que você vai herdar o reino mesmo andando na carne. Mesmo andando na carne, você vai herdar um reino, que é um grande equívoco, meus irmãos. Um grande equívoco. Primeiro porque, se você abrir tua Bíblia lá, esse texto, acho que foi o texto que eu mais falei o ano passado. Gálatas 5, 17. Falei no Chile também, quando a gente estava lá, William. Falei, gastei com os irmãos lá esse tempinho também. Eu falei esse texto no ano passado, e esse ano repeti muitas vezes. Você queria saber por quê, Franco? Eu fiquei com a impressão de que os irmãos leem esse texto e não compreendem. Lê e não compreendem. Sabe quando você tem... Engraçado, parece que eu estou falando uma coisa, você está entendendo outra coisa. Vamos ler juntos. Porque a carne luta contra o espírito. A gente já sabe disso. E o espírito luta contra a carne. Graças a Deus,
o espírito não fica apanhando da carne. A carne ataca o espírito, mas o espírito também é inimigo da carne. O espírito no sagrado da carne, ele é inimigo, ele também bate. Porque são opostos entre si. O que eu sublinhei na minha Bíblia? Para que vocês não façam o que querem. É isso que está sublinhado na minha Bíblia. Para que vocês não façam o que querem. Porque se o Espírito está na minha vida, lutando contra... E eu sei que os teólogos se gastam para explicar o que é carne. Como eu sou, como eu te falei, eu sou muito limitado, então eu não consigo me gastar tanto para explicar, entendeu? Então, eu vou do jeito que eu entendo. Então, quando eu quero apresentar a carne para alguém, vou te apresentar a tua carne. Vem cá, abre esse texto e diga assim, ó, para que você não faça o que você quer fazer. Agora, chegue à conclusão que você quiser sobre a tua vontade, mas eu te garanto, o resultado da tua vontade é a tua carne. Dá o nome que você quiser, se é pneuma, se é psique, dá o nome que você quiser, entra por um buraco que você quiser, estuda o que você quiser, mas eu vou dizer para você o que está escrito. O que está escrito é o seguinte, a luta do Espírito na tua vida é só para você não fazer o que você quer, e pronto. Porque a inclinação da tua natureza humana, ela não precisa da ajuda de Deus para fazer as coisas que ela quer fazer. Tu quer ver isso? Segue o texto. Vamos lá. As obras da carne são, versículo 19, conhecidas são. Estou lendo NA. Imoralidade. Alguém faz jejum para cair no pecado de imoralidade? Alguém ora, vê o Senhor? Hoje, até me lembro de um rapaz que disse que visitava um prostíbulo e orava. Eu falei, você ora para quê? Para não pegar nenhuma doença sexualmente. E eu leio, não, mas cara de pau, a gente está na cidade onde o traficante te para e diz, pastor, ora por mim. Ah, então. Aí você vai orar pelo quê? Um rapaz lá em Camarada, fuzil, um tiro na coxa, ainda meio bancando assim, ô Banzona, ora por mim. Tá bom, meu filho, o que você quer que eu ore? A gente está o negócio está feio aqui, meu. A briga está feia, então tem umas invasão aí, né? Tem umas invasão rolando aí, ora porque os inimigos têm que cair. Os inimigos têm que cair. Os inimigos têm que cair mesmo. Os inimigos caíram. Mas que inimigo é esse, né? Mas então, a gente também é parte, já tem até uma facção no Rio, chamada Tropa de Arão, evangélica, né? Isso, Israel. Tropa. Complexo de Israel, Tropa de Arão, se declara evangélico. Depois até tento explicar isso em uma oportunidade, algum bate-papo, minha ideia sobre por que isso se forma. Mas, em geral, assim, são crianças criadas ouvindo o evangelho, pô. Mas ouvindo querigma, ouvindo querigma. De daqui não participa dessa igreja. Só tem as proclamações, a vitória, o que deu. O cara vai lá e fecha o terreiro, expulsa o pai de santo, taca fogo em tudo, e diz, aqui não quero demais nada, irmão. Pô, nós... Como assim? Como assim, né? Mas ninguém ora, exceto essas pessoas que eu falei aqui. Estou falando da igreja, porque Paulo aqui está falando com a igreja, Paulo está falando com os incrédulos. Paulo aqui está se referindo à igreja, está falando com os irmãos, tá? Corrigindo aqueles extremos do legalismo, você deve lembrar, e da libertinagem, né? Ele está corrigindo ali, e ele vai dizendo, imoralidade, vocês conhecem, imoralidade sexual, impureza, libertinagem. Né? Idolatria, feitiçaria, idolatria pode ser avareza também, feitiçaria também pode ser rebelião, né? Não precisa ser lá derramando sangue de cabrito, pode ser rebelião, porque é semelhante, diz a palavra. Inimizade, mas isso aqui a gente conhece bem. Inimizade. Não bate com aqui, ó. Inimizade, rixas, ciúmes, ira. Aí, tudo é obra da carne. Tudo é obra da carne. E tem coisa aqui que o crente rola de boa, com ele não faz, nem coça ele. Ele acha que faz parte da vida mesmo.
nem coça, nem angustia a alma. Discórdias, nem angustia a alma dele. Divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas, declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas, está aqui nessa lista que eu acabei de ler, não herdarão o reino de Deus. Então, discípulo de Jesus é uma vida que se passa seguindo a Cristo. Não é uma decisão passada que você tomou e hoje você vive de qualquer jeito, mas não se preocupa que no final vai dar tudo certo. Você está trilhando pelo caminho largo, mas vai chegar no destino do caminho estreito. Fica tranquilão, porque está tudo arrumado. Quem acredita nisso está se enganando, auto-enganando e enganando os outros. Tá? Engano total. Não há como você dizer que um discípulo, é o compromisso que eu assumi lá. O discípulo tem a consciência de que o compromisso dele é todo dia. Tomar a cruz é todo dia. Seguir Jesus é todo dia. Aí tu pode usar aquele adágio popular, quem vive de passado é museu. Ele vai dizer, fervente amor por todos os que pertencem a Cristo. Isso é top. É João 13, né? É fervente amor, mas a gente podia também dizer assim, é a identidade do discípulo. Que também você falou hoje aqui. A identidade do discípulo é o amor, respeito uns pelos outros. João 13, 35. Nisto conhecerão todos que vocês são meus discípulos. Como é que todos saberão que vocês são meus discípulos? Se vocês tiverem amor uns com os outros. Não adianta, a gente pode usar a Bíblia, a gente pode, caracterizar uma pessoa e dizer assim, lá vai um discípulo de Jesus. Mas o que de verdade nos dá identificação no mundo como discípulo de Jesus é o amor mútuo. E aí, de novo, deixa eu reforçar, não fala de sentimento. Fala desse compromisso que tem uns com os outros, do cuidado mútuo. E esse cuidado, muitas vezes, nem é o que as pessoas, de geral, preconizam como cuidado, que falam, pensam como cuidado. O cuidado da igreja é, como eu falei, é animando, o cuidado da igreja é consolando, mas é também corrigindo. Também é o cuidado da igreja. Isso faz parte do amor. O pai que ama seu filho, cedo o corrige. Faz parte do... Eu estou falando da correção porque essa é a parte mais difícil do amor. Claro, os pais modernos, em geral, eles escondem a espada. Essa parte da autoridade eles nem querem usar. Eles não querem usar. Por que não, Franco? Porque essa autoridade, em geral, põe em risco o teu relacionamento com a pessoa. Mas por quê, Franco? Já vi uma mãe dizendo, lá em Brasília, falou, eu perdi o coração, está chorando, perdi o coração do meu filho, Franco, como você chegou a essa conclusão, filho? Perdeu o coração. Não, ele era menor, eu falava, ele me ouvia, mas agora eu falo, ele não me ouve. Então... E aí começamos a conversar e me inteirei do seguinte, de fato, o que estava acontecendo é que ela estava usando autoridade para o filho. E o filho, como toda carne, que é teu filho, mas eu tenho netos hoje. Eu olho para aquelas carninhas e fico pensando, ai meu Deus, eu amo essa criatura. Mas até essa criatura aprender, de verdade, a viver no espírito, é uma jornada, né? Mas aí, a mãe ou o pai diz lá para o garoto, para a menina, usa de autoridade, não. O problema do teu filho, você pode achar que é contigo, mas não é. Diga comigo assim, toda autoridade. Diga junto, toda autoridade procede de Deus. Se a carne é inimiga de Deus, irmãos, se o pendor da carne é morte, se a vida no espírito são opostos.
A autoridade não é bem-vinda para a carne. Para nenhuma carne, nem do teu filho. Eu falei para a mamãe, eu falei, filha, você não tem isso. Teu filho, na verdade, até te ama, do jeito dele. Mas o problema é que você está usando autoridade sobre ele. E essa autoridade ele rejeita, filho. Todos nós rejeitamos. A nossa carne rejeita. Então agora é hora de você entender isso e entender também que o amor usa essa autoridade, usa. Que você não vai corrigir sem essa autoridade. Então, fervente amor. Vocês dizem amém ou não? Ainda bem. O cara falou que eu tinha 6 horas, não comecei nem a emplacar ainda o negócio aqui. Vou terminar. Ele cita também João 8. Perseverança em sua palavra sem desvios. Perseverança em sua palavra sem desvios. João 8:31, né? Jesus falou aos judeus que haviam crido nele. Se vocês permanecerem na minha palavra, mas tem que haver uma permanência, né? Vocês serão verdadeiramente, são meus discípulos, sois verdadeiramente meus discípulos. Uma perseverança sem desvio. Eu acho que eu não preciso repetir, para não ser redundante, mas como eu já falei, que quem começa tem que seguir e terminar, né? Mas tem um trilho. O nosso trilho é a palavra. Não é simplesmente seguir, é seguir comprometido totalmente com a palavra do Senhor. Eu sei que hoje nós adotamos muitas escolas, né? Mas a palavra, ela não muda. Irmão. A teologia dos homens muda, um monte de coisa passa e muda, mas a palavra permanece. Eu estava falando com meus irmãos lá outro dia, lá no sítio, lá em Santíssimo, falando da responsabilidade que cada um tem, porque tem o Espírito e tem a palavra. Eu falei, vocês têm o Espírito e a palavra, irmão. Vocês podem ser enganados se quiserem. Mas se vocês, com o Espírito de Deus e com a palavra, vocês serão guardados de todos os abusos, malusos, tudo que é desvio. Você tem a palavra do Senhor. Você não precisa ficar comendo coisa da internet que alguém já mastigou e agora está te dando. Leia a Bíblia. Eu fiz o seguinte, naquele dia, naquele domingo, o que eu fiz? Peguei vários textos da Escritura, vários, e fui lendo para os irmãos, olhando e ler a Bíblia. Porque a Bíblia ela é clara, irmãos, os pontos. Aqueles pontos mais importantes, ela fala sozinha. Você não precisa ficar mastigando e colocando na boca do outro, igual aqueles índios. Né? Eu mastigo para os índios e coloco. Não, amar. Você come. Toma a palavra, está aí. E vai embora. Eu não gosto de ler livro que não tem Bíblia. Na verdade, eu acho que eu não aguento ler muito. Quando eu começo a ler alguma coisa que não tem Bíblia, me dá agonia. Eu gosto de Bíblia. Eu gosto de Bíblia. Sou dessa escola aí, Bíblia, mas não gosto de Bíblia. Falou muito, não mostrou uma Bíblia também, eu já fico de pé atrás, entendeu? Eu gosto de Bíblia, palavra que ordena, que orienta a nossa vida. Eu sei que o Senhor... Eu estive lá, Jabé, com uma comunidade católica aqui, que tem aqui no Rio de Janeiro, Neve. O nome do padre, não sei se você conheceu ele, Antônio José. Conheceu o Antônio José? Por isso. O Adriana, uma galera boa lá. E eu lembro, na vez que ele me convidou para ir lá, fui. As primeiras vezes que eu ia estar com o Antônio José, ele me dava sempre um tema. Aí esse o tema, esse o tema, esse o tema. Mas já por fim, a gente ficou amigo, que sempre tem aquela conversa depois da casa paroquial, né? E aí tem aquele momento gostoso também de comunhão, né? Tem comunhão, tem comunhão também. E aí na hora da comunhão, juntar aquele montão de gente, a gente ficava naquelas perguntas e respostas ali. E ele ficou muito livre comigo, assim. E eu lembro de um dia estar conversando numa reunião, ele deixou à vontade, e eu falei sobre o discipulado lá. E toquei esse tema, eu lembro desse tema, né? A perseverança na palavra, sem desvio.
sem desvio. A fidelidade à Escritura, sem desvio. Entendeu? Porque a igreja tem muitas tradições, não só a católica, os evangélicos também têm suas tradições, mas sem essas tradições capazes de dizer que Filipe batizou o eunuco, mas estava errado. Entendeu? Ele falou assim, está errado. Estava errado. Eu falei, sem essa loucura, entendeu? De ter a palavra no centro. Você diz amém ou não? No centro. A palavra ali, é a palavra de Deus. E se você tem dúvidas, estuda a palavra. Entendeu? Eu falo com meus irmãos, existem temas polêmicos entre nós, vocês sabem, né? Alguns mais polêmicos que o outro. Mas quando alguém diz, mas por que você não abraça tal doutrina ali do fulano? Eu falei, porque, amado, eu sou convencido pela palavra. Eu não sou convencido por argumento, mano. Se eu não ver na palavra, não tem jeito. Não adianta, tu não vai entortar. Não consigo, é acidente pequenininho, como diz eu. Eu não consigo. Eu me inclinei à palavra. Deus me fez olhar para a palavra e amar a palavra. Então não adianta querer. Fé de ninguém se baseia em argumento. Fé se baseia na Escritura. A tua fé está na Bíblia, acabou. Se começar a torcer a Bíblia para encaixar na tua fé, isso é ruim, mano. Isso é ruim. A Bíblia não se mexe nela, ela é ali. E é para simples, é para gente lá do sertão, lá. Quando eu passo lá, um mês do meu ano lá no sertão, eu amo aquele povo nordestino, eu animo eles a crerem livremente na Escritura. Eu falo, olha, a Escritura lê um pouquinho que você lê, se você não sabe ler, o outro lê para você, mas fica com a palavra. Fica com a palavra. E tem coisa que uma pessoa não é erudito, não sabe grego, não sabe hebraico, não aramaico, não tem acesso às ferramentas que hoje facilitam, mas você pode ler e crer e descansar teu coração, mano. Leia, creia, descanse teu coração e para de inventar. Para de querer confundir, tá? E por fim, Lucas 14, 33, esse é o texto. Esse aí foi, ainda bem que era o último. Esse foi o texto. Que na minha, o reino de Deus, meu amigo Daniel Nauel Pan, que está lá atrás, está sozinho, coitado. Está de livreiro hoje, Daniel. Mas o Daniel, até os irmãos da editora queria que eu trouxesse gente para cá, enchesse o carro e viesse com mais gente. Eu falei, amados, eu estou num assunto com o Daniel muito pessoal, muito particular, eu gostaria de estar sozinho com ele. Aí o preço que ele vai pagar, que eu não gosto de pagar o preço, mas eu tenho um preço que já está lá, puta. Vai ficar, estou brincando. Ele vai ficar lá atrás, ele está responsável pelos livros da editora, porque os irmãos pediram para eu trazer os livros, até sujeitei aqui os irmãos também, mas ele está lá nessa missão. Mas eu conheço o Daniel desde jovenzinho. Morou na minha casa um tempo. Né? Casou com uma brasileira. Tem 2 filhos. Né? Tem um filho, inclusive, que joga bola. Vai ser uma esperança para o Chile, muito grande. Né? A gente está melhorando aquela raça chilena. Né? Mas ele entende. Tudo que eu estou falando aqui, ele entende. Fala bem português. Bem, ele me fez uma pergunta esses dias agora. Eu falei, Franco, mas afinal de contas, como foi que o reino de Deus entrou na sua vida? E eu falei com ele, olha, amado, talvez você não se recorde. Aí lembrei ele um evento que nós participamos juntos. Ele estava na minha casa, nós participamos juntos, que foi um evento no ano de 2000. Foi 2000, né, Daniel? 2000. Os irmãos no Chile se juntaram, ali juntou Ivan Baker, Jorge Michan, Christian Romo, Vitor Rodrigues e mais alguém, não sei se tinha mais alguém, acho que eram esses 4 irmãos, que eles iam falar sobre o reino de Deus hoje, ou o impacto do reino de Deus, eu não me lembro bem, mas eles planejaram esse encontro bem com antecedência e eles escreveram um livro. Então, tinha até um livro. Esse encontro foi num local chamado Diego Portales, que era um local amplo, grande, com as galerias também bem grandes, onde reunia lá o Pinochet e sua turma. E a igreja ocupou ali. Era um encontro que começaria na sexta-feira e terminaria
no sábado. Né? E acho que pegaram um feriadão na sexta, e os irmãos me chamaram para eu reencontrar Jorge Mitchan no ano de 2000. Por que reencontrar? Porque no final da década de 90, nós pedimos ao Mitchan cobertura. Mitchan, a gente precisa do teu apoio, da tua cobertura e tal. Não é a expressão que muitos gostam, mas quando a gente conhece um homem como Mitchan, esse nome não nos assusta. O problema não está no nome, o problema está na pessoa que você se relaciona. Entendeu? É um homem extremamente humilde, amoroso. Creio que Jamé pode dar esse testemunho junto com Dag. Os irmãos conhecem ele de Penha. E fizemos esse convite em Mitchan, inspirado pelo Espírito Santo, disse não. Disse não. E, claro, não foi uma coisa bem recebida por nós, mas 10 anos depois eu entendi claramente o que se passou. Aquele presbitério qual nós estávamos formando precisava aprender a mutualidade, o trato mútuo, precisava aprender 1 Pedro 5. Né? Os mais novos, eles se sujeitam aos mais velhos, mas no trato de uns com os outros, todos devem se revestir de humildade, porque Deus resiste ao soberbo e dá graça aos humildes. E aí eles devem se humilhar de maneira potente mãos de Deus, amém? E até que Deus nos exalte. Mas isso falado é uma coisa, vivido é outra coisa, irmão. Uma coisa é falar somos um presbitério, outra coisa é ser um presbitério de verdade. Uma coisa é você dizer que é um presbitério, outra coisa é você aceitar que o outro te toque, te resista, não concorde contigo. Porque na cabeça de pastor é assim, a hora que você discorda dele parece que você está em rebelião. Tem irmão até tem medo de discordar de pastor. Porque se discordar, vai virar rebelde. Você é um rebelde? Mas por quê? Porque discordou do pastor. Então não pode discordar. Mas no presbitério é um exercício maravilhoso, porque ali todo mundo discorda. Discorda na lata, não concorda, fala, vai te quebrantando, que bom, né? Mas é um exercício doloroso. Então, 10 anos se passaram. Eu entendi o seguinte, se Mitchan estivesse ali, eu já sei que ia ser. Cada problema que a gente tivesse, a gente fala, chama Buenos Aires. Olá, meu irmão Jorge. Jorge é difícil pronunciar. Jorge. Oi, Jorge. A gente melhor fala português. Oi, Jorge, tudo bem? Ia ser assim, irmãos. Ia ser cada problema, Jorge. Cada problema, Jorge. Cada problema, Jorge. Jorge, inspirado, disse não. E a gente não tinha para que chorar, a não ser no Senhor. E aí Deus foi forjando um presbitério. Foi forjando um presbitério. O presbitério aprendeu a cuidar uns dos outros, aprendeu a ser um presbitério. De verdade. 10 anos depois, eu vou para o Diogo Portales com esse convite. Olha, o Jorge vai estar aqui, sei que você teve amizade de 10 anos com ele, reencontra ele. Sujeitei ao presbitério, falei com minha esposa, e Denise falou assim comigo, ó, você vai e Deus vai te usar nesse encontro. Eu ri. Eu falei, Denise, meu irmão. Ó, isso que você está falando é impossível. Então, vamos lá, Denise. É um encontro que já está fechado com 4 homens conhecidos. Eu sou um anônimo lá, você está no meio da galera lá. Está no meio da galera. Qual é a possibilidade disso acontecer? Os caras fizeram um livro, eles já têm programação, então qual é a chance de alguém falar assim, pô, tem um brasileiro aqui que vai falar, um carioca, não é possível, vai falar. Qual é a chance disso acontecer? Não, eu sei que você tem uns 2 aí de profecia, mas aí você foi demais agora. Ele foi demais e fui com o Daniel. Pegamos e fomos para essa viagem. Primeiro dia, estou falando aqui, Daniel é minha testemunha ali, abaixo do Senhor. Primeiro dia a gente ficou lá na galeria assistindo ministração. E era muito interessante, porque Jorge ia falar sobre o impacto do Reino de Deus no ministério, Baker ia falar do impacto do Reino de Deus na igreja, foi isso, esse assunto que ele falou, o impacto do Reino de Deus na sociedade Christian, que ela cabe no Christian, e na família, Vitor Rodrigues falando sobre o impacto do Reino de Deus na família. Então está ali já um tema rolando, eu sentei ali, fiquei me deliciando ali, comendo ali, dos meus irmãos e tal. E o irmão que me convidou, que estava na programação, falou, Franco, marquei para você almoçar amanhã, sábado, com o Jorge. E joia. Foi no dia seguinte, no final já quase do encontro,
Eu sentaria com ele e conversaria. E aí, no dia seguinte, no sábado, o Chile tremeu. Teve um temblor de manhã, mas meu amigo, terremoto forte. E eu estava hospedado num quarto de um irmão que colecionava essas latinhas de refrigerante, de cerveja, com a vida toda. Meu irmão, quando tremeu, eu fiquei num mar de latas. Caiu tudo em cima de mim, foi um terror. Acordei já meio aterrorizado. Já acordei aterrorizado. Fui para a reunião da manhã, na hora do almoço, com o Jorge. Começamos a conversar. Comecei a falar com o Vitor Rodrigues. Eu falei, sou Rodrigues também. Aí, meu Rodrigues é com S, pelo Cruzeiro. Mas é de pai ou de mãe? Aí eu falei, cara, não é de pai. Aí expliquei a ele, e eu estava recém-vivendo a restauração com meu pai. Eu falei, eu conheci meu pai recentemente, 39 anos de idade, eu conheci meu pai. Comecei a contar para ele, começa para ali, gostosa. De repente alguém vem e fala no ouvido de mim, tinha uma senhora, Baker não vai ministrar agora, à tarde. Mas o cara que trouxe o recado foi ousado. E o cara falou assim, esse brasileiro que está aí contigo aí falando dele, acho que ele pensou que eu não entendia ele. Não. Esse brasileiro, tu já ouviu ele, Jota? Pô, esse cara, eu ouvi esse cara aí, esse cara dá uma palavra. E começou a me vender para o Jorge. E Jorge, sério, né? O mensageiro saiu e minha perna começou a bater, que eu lembrava dele falando. Deus vai te fazer isso. Falei, não é possível. Então o Jorge olha para mim e fala assim, Franco, se você fosse falar nesse encontro, do que você falaria? Aí a perna bateu. Aí o tremor foi dentro. Já tinha tremido fora. Agora, e estava frio, gente, estava um frio absurdo. Um frio que Jorge Mitiano estava sentindo. Aí ele falou, cara, também esses chilenos fazem uma cidade no meio de uma geladeira, aquelas cordilheiras do Zeca. Eu falei, amado Jesus, me enchi de ousadia, me lembrei de Pelise, me enchi de ousadia e falei assim, eu falaria da única coisa que vocês não falaram. Está faltando algo? Eu falei, está. E o que está faltando? Eu falei, o principal. O principal foi ousadia. Aí foi muita ousadia. Né? O Willis não vai ser ousado. Aí ele, o que é o principal que está faltando? Eu falei, Jorge, você está falando do impacto de Deus no ministério. Bem que está falando do impacto de Deus na igreja. O outro está falando, o Vitor está falando da família. O meu amigo Christian lá, nem conhecia Christian, lá na sociedade. Mas o principal vocês não falaram. Ele que é o principal? O impacto de Deus em mim, na minha vida. Não tem impacto em lugar nenhum se me impactar desde mim primeiro, pô. Aí ele, você vai falar sobre isso então. Arrancador, né, cara? Só ali, não, nem liguei para ele, chance, nem perna, nem nada. Agora eu fiquei pensando, o que eu iria falar? Eu já falei, mas o que eu vou dizer para essa gente, para essa escola que nos ensinou sobre o reino de Deus? O que eu podia dizer para um monte de gente que falava de reino de Deus desde que eu era incrédulo? De discipulado, o que eu tinha que dizer para essa turma? E eu fiquei com Deus desesperado, acho que eu nem sei mais. Eu fiquei perguntando ao Espírito Santo, o que eu vou falar? E o Espírito Santo fez suave, falou, conta o teu testemunho. Pronto. E eu comecei a contar, então, o meu testemunho, a minha experiência com Lucas 14. E, claro, não falei de Bíblia apenas, citei a Escritura para dar aquele fundo, né? Mas existe uma palavra, irmãos, uma mensagem, que ela é muito poderosa. Eu não tinha ideia. Você lê lá Apocalipse 12, 11, não vou abrir não. Você vê Apocalipse 12, 11, vou ler Lucas 14, né? 14, 30 ali de hoje. 31, 32.
Você lê Apocalipse 12:11 e você vê que há uma vitória final que a igreja vai experimentar sobre Satanás. Satanás não apenas é expulso, ele é destituído, desalojado, ele perde o emprego dele. Ele é um acusador que acusa nossos irmãos de dia e de noite. Mas a Escritura diz que nos últimos tempos vai haver uma batalha, que vai ser um grande sinal para Satanás, essa batalha. A derrota dele vai ser um sinal para ele. O sinal de quê? Que falta pouco tempo para ele. É o que está escrito. A hora que ele cair desse lugar, ele vai saber, falta pouco tempo para mim. E ele desce com fúria sobre a terra. Mas diz assim, que a igreja, ela vence de 3 formas. Pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho que deram, e mesmo diante da morte, não amaram a própria vida. Mas eu, de verdade, irmãos, eu não tinha noção do que era a palavra, o testemunho que deram. Porque quando o teu testemunho fala, quando ele tem voz, claro que a gente pensa isso no dia a dia, que também é no dia a dia, mas também tem uma hora que você senta em conta, e o Espírito Santo sela, e diz, foi assim, foi desse jeito. Eu sempre aproveitei meus hóspedes à mesa com meus filhos para contar o testemunho deles. Então, eu provocava. Toda vez que eu tinha um hóspede lá em casa com meus filhos, eu dizia, e aí, diz para mim, como é que Jesus entrou? O que Jesus fez? Como é que o reino tocou a tua vida? E eu deixava meus filhos ouvindo, meus hóspedes ministrando para eles, entendeu? Ministrando na vida dos meus filhos. Porque a palavra do testemunho é muito forte. E aí, a palavra do testemunho, a palavra do testemunho. Eu comecei a falar do reino de Deus na minha vida. Contei como essa palavra de Lucas me redentou. Eu lia essa palavra, lia muitas vezes. Versículo 31, Jesus está explicando ainda do reino de Deus. Qual é o rei que indo para combater outro rei não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens ele pode fazer o quê? Se ele pode enfrentar, se ele pode vencer aquele que vem contra ele com 20.000. Vem a luta de 2 reis. Um tem 10.000, o outro tem 20.000, Jesus falou só, senta e calcula, se com 10 você vê esse que vem com 20. Pode enfrentar o que vem com 20? Pode? Bem, Balaão enfrentou quase 135.000 com 300, né? Mas você pode enfrentar o reino de Deus com o teu exército? Bem, caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, a conclusão de Jesus aqui não encaixava no meu entendimento. Assim, pois, qualquer um de vocês, qualquer um, eu gosto desse qualquer um. Por quê, Fran? Porque eu sempre encaixei renúncia com missionário. Eu nunca pensava em renúncia com igreja. Eu dizia assim, quando eu ouvi um missionário que veio lá dos índios, que veio do sertão, que visitava a igreja e falava da missão, eu pensava, pô, esse cara renunciou. Pô, esse cara, ser missionário tem que renunciar. A vinda de um missionário não é fácil. E tinha aquela coisa, mas Jesus está falando de qualquer um. Qualquer um, novo, velho, pastor, ovelha, qualquer um. Você diz amém ou não? Agora ele diz qualquer um que não renuncia a tudo. Tudo. É tudo. Tudo é tudo. Tudo quanto tem não pode ser meu discípulo. Por que esse texto era uma crise na minha vida? Era simples. Deus já tinha me dado uma ordem clara de eu deixar tudo que eu estava fazendo, meu emprego,
e me dedicar exclusivamente a Ele, e isso eu não engolia. Não aceitava. Eu explicava para Deus que eu era capaz de, com a graça dele e misericórdia dele, cumprir meu trabalho secular e também atender a obra que ele tinha para a minha vida. Aí você imagina, mano, isso foi em 90 para 91. Em 94 eu fui a primeira vez ao Chile, quando eu conheci aquele homem ali, que era um garoto. Em 96 eu fui 6 vezes ao Chile. Como é que eu ia conseguir conciliar o meu trabalho com tudo que Deus estava me mandando fazer? Era impossível. Eu chegava em casa sexta-feira, irmãos, pegava meu carro, viajava para Nova Lima, Belo Horizonte, para as cidades, viajava quase a noite inteira, para chegar sábado, estar com os irmãos, depois dormir de sábado para domingo, voltar domingo à noite para estar segunda-feira no quartel de novo. Era a minha vida. Até quando você acha que eu aguentaria fazer, Pim? Correndo risco de dirigir à noite, dormir ao volante. Mas eu achava que eu tinha alguma coisa. Como é que Deus me abriu esse tema? Minha filha doente, hospitais em greve, eu obedeci na marra, sem querer obedecer. A desobediência. Obediência tardia, desobediência, obediência incompleta, desobediência. Eu estava desobedecendo ainda. Mas eu aleatoriamente peguei a Bíblia e abri o 1 Reis 20. Aleatoriamente. Fui lá para 1 Reis. E aí, irmãos, 1 Reis 20, ele vai narrar uma batalha. Uma batalha. Ben-Hadad, rei da Síria, juntou seu exército, 32 com ele, cercou Samaria, você conhece a história, Acabe. Mas o que me chamou a atenção aqui? Diz que é o seguinte, 1 Reis 20, versículo, vou ler agora, porque eu não tenho aqui na memória, versículo 2, enviou mensageiro à cidade. Aí Ben-Hadad enviou mensageiro à cidade, Acabe, rei de Israel, que ele disse, a mensagem foi a seguinte: assim diz Ben-Hadad, a sua prata e seu ouro são meus, as mulheres e os seus melhores filhos são meus. São meus, pô. O rei de Israel respondeu, claro, ele podia resistir àquilo e podia dizer o que ele disse: seja conforme a sua palavra, ó rei, meu Senhor, eu sou seu e tudo o que tem é seu. Irmão, quando eu li isso, eu acho que eu não chorei, eu gritei. Eu fiquei desesperado, porque eu comecei a compreender Lucas 14. Eu já fiquei imaginando o próprio João Batista chegando no deserto e dizendo: arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. E esse reino, para você recebê-lo, uma das condições é a seguinte: você não tem mais nada. Acabou. O que me levou a confessar meus pecados para minha mulher? O que me levou a restituir meus presentinhos no quartel, lá aquelas coisinhas de funcionário público pega, levando para casa, achando que é dele também. O que me levou a devolver meus roubos para o quartel, o que levou eu restituir minha esposa, me humilhar, pedir perdão, o que me levou a deixar a igreja, o ministério e cuidar da minha esposa e dos meus filhos num bairro chamado Campo Grande, no Rio de Janeiro. Foi isso. Cada coisa que Deus ia falando era um confronto profundo. Mas eu gritei, chorei. Por quê? Porque eu entendia que eu não era um discípulo de Jesus. Jesus colocou claramente: não pode ser meu discípulo. Tu pode ser qualquer coisa, pastor, empresário, gospel, sei lá, quem você é, cantor,
sei lá, evangelista, mas discípulo de Jesus, eu te garanto, você não é. Isso eu estou falando como Deus me confrontou. E o que eu fiz lá em Diego Portales? Eu abri tudo isso aí. Abri como foi minha restituição na Força Aérea, abri como foi minha confissão de adultério, abri, mas eu falei assim, meu Deus, eu estou falando com gente que já sabe disso de carteirinha, gente que já está cansada de viver e praticar esses negócios, eu pensando. Daniel até me lembrou, esse dia falou, Franco, você terminou e ninguém queria o microfone, foi isso mesmo, o impacto inicial. Eu terminei de falar, eu falei que não tinha ovelha, não tinha igreja, não era dono de nada. Jesus falou, você não tem nada, você não tem nem ovelha, nem as ovelhas são tuas. Você não tem nada, você não tem nada. Você tem a mim. Eu fui contando a história para os irmãos ali, sei lá, 40 minutos, Daniel, nem sei se foi isso. Terminei. Tinha um irmão lá, o Azaf Borma, lá, chileno, lá, o Carlos Cantor, era o irmão que ministrava ao horror. Eu falei, Carlos, terminei. Carlos, reencontrei Carlos agora, de outubro do ano passado. Ele não queria um microfone, e os irmãos lá embaixo também não queriam microfone. Ninguém queria microfone, Daniel estava alemão, ninguém queria microfone. E eu pensei, falei alguma bobagem, queríamos ter falado alguma bobagem, os irmãos estão escandalizados, como não é possível. Falei alguma besteira. E estou querendo passar o microfone, ninguém quer um microfone, e aí, por fim, o Carlos pegou o microfone. Pegou o microfone, olhou para um dos, para Mitian, sei lá para quem, e falou, quem pode orar por mim? Quando ele falou isso, quem pode orar por mim, irmão? Começou uma gritaria no meio de Portales. E eles tinham aberto as galerias, então agora tinha pastores e líderes. Começou uma gritaria, com choro. Eu não sei quanto tempo, depois vocês perguntam o Daniel, que ele é mais jovem, também ele vai dizer quanto tempo o povo chorou. Veio uma galera à frente sem convite, sem apelo, sem nada, o pessoal se atirava no chão. E chorava. Ali eu conheci vários pastores. Tem pastores hoje no Vinho que eu conheci ali, no adultério, os caras com vida encoberta, todo massacrado, vivendo uma vida que não é de discípulos de Jesus, mesmo falando do reino de Deus. O assunto era reino de Deus, a tudo que é lado. Mas vida mesmo não tinha. Eu sei, porque os caras... E Mitian me pegou, me puxou, falou, pô, esses caras queriam me agarrar para conversar na hora, os caras queriam confessar na hora o pecado. O Mitian percebeu e falou, Franco, para cá, e tentou administrar, e depois esses homens me puxaram para conversar, e são irmãos que eu até hoje me relaciono com eles. Abriram o coração, restauraram a vida, foi um negócio, irmãos. Mas todos com discurso do reino de Deus na boca. Todos. E aí foi... Mas por que eu estou falando isso? Por causa da pergunta que Daniel me fez. Como foi o impacto de Deus na tua vida? Eu falei, Daniel, você estava lá em Diego Portales. Você me ouviu, meu filho. Aquela era a minha história. Você está ouvindo aquela história minha ali de 10 anos. Quando eu contei para Diego Portales, 10 anos passaram. Por quê, irmãos? Porque a vida de um discípulo, ela não é dele. Não é dele. 2 Coríntios. Durante as eleições, eu vi muita gente brigando nas redes. E cada um que brigava por seu partido dizia, não é justo, não é justo e não é justo. Parece que o povo tem isso na boca, no sangue. Parece que todo mundo quer reivindicar justiça, direito. Mas deixa eu te falar, amado, um discípulo de Jesus, ele não perde apenas a vontade, ele perde os direitos. E não tem mais direito. A gente cantou isso há muitos anos. Meu direito é de não ter direito algum. Hoje nem se faz mais. Oi?
Você cantou ontem? Tem essas músicas, não tem direito. Não tem nada, mas tem o Senhor. Mas tem a vida do Senhor. Eu gosto desse texto aqui, 2 Coríntios 5,15, termino por ele, se vocês tiverem paciência comigo. Ele morreu por todos, para que os que vivem, né? Ele não está falando de motivo da morte, ele está falando de propósito da morte. Para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. Irmão, você sabe o que é viver para si mesmo e sabe o que é não viver para si mesmo. Você sabe, todo mundo aqui sabe. Você sabe. Não viver para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Eu tenho um amigo pastor que Deus fala com ele de forma assim muito peculiar. Esse camarada deixou uma grande estrutura onde ele fazia parte do Nacional, porque um dia ele estava lendo Paulo escrevendo a Timóteo e dizendo para Timóteo não beber apenas água, mas beber um pouquinho de vinho também, um pouquinho só, por causa dos seus problemas no estômago recorrentes e tal, pá. E ele, quando leu aquilo, ele ficou em crise profunda, porque ele falou, meu bispo não sabe nem que eu tenho estômago, quanto mais se eu tenho problema no estômago, não. E ele entendeu que ele fazia parte de uma grande estrutura onde ninguém se conhecia. E ele abandonou toda aquela estrutura para ir para casa, para ver se relacionava com um, com o outro e conhecesse de perto. E tivesse alguém também que pudesse cooperar com a vida dele. Por causa desse texto, ele tomou a decisão. Mas ele é assim, recente agora, ele fez 50 anos, e 2 dias depois, celebrando o aniversário, ele teve um problema sério no coração, acabou internado. E eu fui conversar com ele, bater papo. Falei, amado, o que houve? Ele falou, então, muito interessante. Dia do meu aniversário, 50 anos, peguei o bolo e falei assim, eu sempre reparto o bolo e dou a primeira parte para qualquer irmão, para qualquer um, para minha escola. Mas esse ano a primeira parte vai ser minha. 50 anos, coisa e tal, porque eu tomei uma decisão. Eu vou cuidar de mim. 2 dias depois, eu estava lá no hospital e Deus falou, cuida de você agora. Vou cuidar, parece... é a maneira que Deus falou com ele, irmão. Eu não estou falando... Foi a forma que Deus comunicou a ele. Porque Deus é pessoal. Vocês creem nisso? Crê ou não? Você crê que Deus é capaz de chegar para alguém e dizer assim, para de jogar bola, jogar futebol? Eu conheço um testemunho de um rapaz que ele amava futebol. Como aquele filme A Forja, que o cara gostava de jogar golfe lá, e diz não. E um dia Deus falou com ele, olha, para. Ele creu e parou, não era nenhum problema com ninguém. Ele continuou. Eu sou abstêmio hoje. Mas eu não tenho nenhum problema se o cara do meu lado vai tomar um negócio dele lá na fé que ele tem. Mas eu creio que Deus falou comigo, não beba. Então é uma coisa muito pessoal, eu creio. Mas eu creio também que Deus é capaz de dizer, jogue bola. Aí você, não. Eu tenho um testemunho do irmão, chamado Marcelo. Pensa num cara alternativo, descolado, skatista. Se converteu, ficou apaixonado por Jesus, lavou a maconha, lavou tudo, ficou amando Jesus. E Marcelo um dia falou, eu não vou mais jogar bola não, porque eu fico irado lá, pego a cabeça dos irmãos, dou sapatada, chuto, coisa e tal. Pá. Passou um tempo, Deus falou com ele, eu quero você jogando bola. É ali que você tem que se arrepender, é ali que você tem que morrer, é ali. E já pensou, o cara desiste de jogar bola porque fica irritado, daqui a pouco larga a mulher porque fica irritado, daqui a pouco não vai dirigir, mas não vou dirigir mais não, vou só de Uber, porque eu fico irritado. Cara, aí, vai fazer o quê? Mas Deus falou 2 coisas, não, mas Deus lida com a gente de forma pessoal. Eu estou contando a minha experiência com o reino de Deus. Você tem a tua experiência com o reino de Deus, mas é impossível, irmão, impossível, você abraçar o reino de Deus
e não ter a tua história pessoal. Amém. Impossível. Impossível, irmão, que um dia o reino de Deus chegou na tua vida e não trouxe um impacto para você. Impossível. Todo mundo que eu conheço, todos os discípulos de Jesus que eu conheço, que receberam de fato o reino de Deus, tem uma história contundente, marcante, algo pulsante, que ainda fala. É um testemunho que ainda fala. Ainda fala. Fala para a igreja, fala onde para, fala no almoço, fala no café, fala em qualquer canto. Você crê? Você crê? Se você não tem, eu te peço para ter. Fala assim, irmão, vai procurar uma maneira de ter tua experiência no reino de Deus, com o senhorio de Jesus. Você precisa ter, ou quando eu digo experiência é uma coisa prática, coisa real, de um relacionamento real. Porque todos que casaram aqui, que são casados, tiveram suas experiências de casado, pô. Tiveram que aprender a renunciar a um monte de coisa, né? Quase tudo. Vamos embora. Aí vem os filhos, não tem nem filho. Tem casal que nem quer ter filho. Não, meu filho dá trabalho. Quer ter trabalho, meu irmão? Não entendeu nada, meu brother. Não entendeu nada. Então, assim, mas o reino de Deus quebra tudo isso, você crê? Ó, quando Jesus Cristo se torna o dono da nossa vida, nosso amo, nosso Senhor, tudo muda. Tudo muda. Você crê? Tudo muda. A tua vontade não é mais tua, o teu direito não é mais teu, mas tudo muda. O caminho é estreito, mas é de vida. É um caminho bom, de entranhar os afetos de misericórdia, de amor verdadeiro, de relacionamento, de aliança. Cara, é outro negócio, irmão. É outro negócio. Tem que dizer assim, pô, mas é um preço amado. Como já foi dito, o preço foi pago. Agora você escolhe. Jesus terminou o sermão dele e falou assim, ó, entra pela porta estreita, entra por aí, pô. Não se iluda com a porta larga, não se iluda com ela. Amém? Você pode dizer amém? Olha, amados, eu creio, em nome de Jesus, que eu falei o que eu precisava falar com vocês. Amém. Não me provoquem mais. Porque então, é um assunto que eu gosto de falar. Então aí a gente abre, depois não falta texto, não falta, mas eu creio, eu quero ser na medida, tá, amados? Eu creio que o que Deus quer nessa manhã é recobrar teu coração acerca de coisas que você já ouviu, coisas que você já viveu, coisas que você fala, coisas que você ouve. Eu não estou falando nada novo para você, nada. Eu não estou dizendo nada novo. Graças a Deus, por isso citei aqui coisas velhas. Amém? Livros velhos. Eu não estou dizendo nada novo para você, mas pode ser novo. Como assim, Franco? Isso não é nada novo se você pôr em prática alguma coisa do que Deus está te falando. Se você ouvir a voz do Espírito Santo, tudo muda. Você sabe que muita gente vem para esse retiro como esse, com uma expectativa toda errada. Você sabe qual é a minha primeira conversa em retiro? É corrigir as expectativas. Eu digo assim, é praxe já. Quem me conhece essa aí, o Franco vai falar a mesma coisa. Fala, olha, você que chegou aqui achando que você vai crescer em 4 dias, eu queria te dizer que você não vai crescer tudo que você precisa em 4 dias. O que você precisa, em 4 dias não vai acontecer. Nem lá em Pôr da Folha, um mês lá, não vai acontecer. Você precisa de mais tempo para desenvolver, para crescer, tudo que Deus quer. Amém? Mas outro extremo é você pensar que não vai acontecer nada. Eu já conheço esse retiro, cara, esse retiro tudo igual. O Willi vai estar lá em cima cantando a mesma música. Cara. Meu irmão, você vem nessa, você está na maior furada da tua vida. Aí você, por quê, Paulo? Porque onde está o Senhor, aí há liberdade. Deus está entre nós. E o que Deus quer fazer? Falar conosco. É que Deus usa muitas formas para falar conosco. O importante é ouvir, porque quando alguém ouve, a fé vem. E quando é uma fé poderosa, viva, ela obedece. Ela tem obra. É uma fé que tem obra.
Então, uma fé poderosa e viva, ela obedece imediatamente. Então, ainda que você não cresça tudo, um retiro como esse pode mudar o curso da tua vida completamente. Completamente. Uma palavra do Senhor, uma luz no coração, e você decide tomar uma decisão importante. Acabou. Acabou. O dia que eu decidi ficar na minha casa com a minha esposa, foi no quarto com Deus, orando e lendo, e brigando com Paulo. Brigando com Paulo, marido, amo sua esposa. Mas uma decisão, um texto de um dia, mudou o curso completamente da minha vida. Irmãos, eu sou pai por causa desse dia. Eu sou avô, eu amo meus netos. Eu fico pensando, às vezes, meu Deus, lá atrás eu não tivesse te obedecido, eu não conheceria essas joias, essas preciosidades. Eu não teria filhos nem netos com Denise. Pensa o impacto de você fazer o que Deus quer e obedecer à voz do Espírito Santo. Então, mas é um dia. Pode ser um retiro como esse. Um retiro como esse, você pode tirar aqui de um jeito, já vi isso acontecer várias vezes, e o cara consegue do retiro de ser outra pessoa. Por quê, Fábio? Porque diminuir a marcha do teu caminho errado, diminuir a velocidade, tu segue num caminho errado. Sabe aquele cara que está no pecado e quer ir estancando devagarzinho? Não, vou diminuindo o pecado. Passa a terceira, agora tu no carro automático. Não. Isso não vai mudar o rumo da tua vida, tu segue errado, pô. Diminuiu a velocidade, mas segue torto. Conversão é você se voltar para Ele, para aquele que você está deixando. Isso é conversão. Quando você está no caminho torto, num pecado escondido, e está achando que vai diminuir, que vai resolver sozinho, inclusive é outra ilusão. Você precisa de ajuda, pô. Confessa os teus pecados, pô. Confessa, pede ajuda, vai lá, cara, eu estou precisando sair de um laço. Estou preso nesse troço. E porque a velocidade diminui, mas o curso segue errado, pô. Converte, dá meia volta, sai desse caminho torto. Anda como Deus quer que você ande. E tudo pode acontecer num encontro como esse. Você toma uma decisão, decidir o quê? Seguir casado. Eu falei que ia terminar, sei lá, meia hora, tá? Isso aí. Jesus tem misericórdia. Eu tenho que falar isso, gente, antes de terminar. O Willi estava cantando assim, Deus é amor, Deus é amor. Eu me lembrei, Willi, do arregão lá em Curitiba, cara. Cara, como essa música foi crucial naquela reunião. Vou te explicar por quê. Chegamos, aquele hábito da igreja na casa, né? E aquela igreja lá, ela tinha uma prática muito interessante. Ela comia primeiro e depois a gente celebrava. Tem gente que celebra primeiro, come depois. Tem gente que celebra, come e segue celebrando. Tem isso. Cada um tem seu jeito, né? Mas aquela especial, o pessoal gostava de chegar, e aí juntar ali, aquela junta panela, e comia, depois ia lá, alguém pega. E eu percebi que estava o irmão lá, assim, a esposa, eu perguntei, ei, filhão, como é que está fulano? Ele me chamou no cantinho, todo francão, dá mais não. Falei, como assim não dá mais não? Acabou. Dá mais não, cara. Fulano, não dá mais, cara. É suficiente dizer isso? Como é que você chegou a essa conclusão? Aí ele, pai, meu amor acabou. Meu amor acabou, não mais essa mulher. Aquela velha história do amor acabou. Você já conhece. Bem, tudo bem. Fiquei quieto na minha, ouvi a história dele, mas aí fomos para a reunião, e aí o amado Elcimar Gama pega o violãozinho. Deus é amor. Deus, e o irmãozinho está lá. Deus é amor. Veja, amor é o tom supremo. Só faltou sapatear. O amor. Eu só olhei para a figura assim, eu até nem parei de cantar. Por que esse cara está cantando isso? O amor é um goce. E aí, por fim, depois da celebração, que momento de palavras, eu chamei de novo ele embora. Filhão, eu queria falar contigo. O que é, Frecão? Frecão, é um negócio seguinte, Frecão. Você está
O Elcinar começou com uma canção, o Nicolas estava ali, a maior adoração, cantando aquela música do Azaf, né? Até conheci Azaf. É do Azaf, né? Eu falei, é Azaf. Então, pô, musicão, né? É um musicão. Você acredita mesmo? Claro, pô, Deus é amor. Eu falei, cara, Deus é amor, você crê nisso? Crê. Como é que o amor acabou no teu casamento? Se Deus é amor. Aí, porque o amor é Deus, Deus é amor, você cantou. Mas você, antes de começar a reunião, você falou que ia se separar da tua mulher porque o amor acabou. Mas me explica como é que o amor acaba. Aí ele quis me dar uma teologia assim, rasteira. Eu falei, não, vou fazer o seguinte, é possível sim que o amor fique triste, porque a Bíblia diz, não entristeça o Espírito Santo. E é possível até que você o apague dentro de você. Quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, não apague o Espírito. É possível, mano, pode ficar tranquilão. É possível, eu entendo que é possível. Falei assim com ele, assim, tá aí, cara, se remoeu. Eu falei, o único amor capaz de sustentar a nossa aliança é esse. É a presença do Espírito Santo em nós. Deus é amor. Romanos 5,5 diz que o amor, ele habita em nós dessa forma. A esperança não confunde, porque o amor de Deus, que ele é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então não tem amor sem o Espírito Santo. Tem línguas, tem ciência, tem profecia, tem tudo menos amor. Porque se o Espírito Santo não está, você não tem amor. Então eu estou entendendo que você apagou o Espírito, foi isso? Aí o discurso mudou, claro, segue casado até hoje, graças a Deus, né? Não preciso dizer. Mas o cara, ele precisou dar uma... Agora tu vê, um encontro, uma conversa, uma música e um destino diferente. Amém? Era isso que eu queria dizer. Corrija a tua expectativa. Não fique achando que Deus não vai te surpreender, porque Deus vai sempre te surpreender. Deus tem sempre algo para falar contigo. De algum jeito, no café da manhã, no almoço, em qualquer momento, até brincando com teus irmãos, Deus pode falar o que você precisa ouvir. E a hora que Deus fala, a fé viva brota. E a obediência também. Oremos. Podemos orar? Amém. Amém. Por favor, amado. Queridos, Deus falou comigo. Eu não sei que ele vai orar, mas eu já estou aqui, eu sou o primeiro da fila. Valeu. Agora preste atenção no que eu vou falar, que é importante. O que o Franco acabou de dizer é que se você não consegue elaborar na sua mente agora que o impacto que o reino de Deus fez na sua vida é porque você não entrou nesse bem. Como ele disse ali, que eu não posso ser discípulo se eu não entregar tudo. E eu acabei de ver que eu não entreguei tudo. Por quê? Pelo poder da palavra, através da palavra de testemunho. Onde eu quero chegar? Jesus teve uma conversa com um homem chamado Nicodemos, lá atrás. E ele disse naquele dia que aquele que não nascesse de novo não poderia ver o reino, nem entrar de play. Então, se eu não tenho, raciocinando com a palavra de Deus, através da fé, se eu não tenho como descrever o impacto que o reino de Deus teve na minha vida, o que a palavra está dizendo para mim é que eu não nasci de novo, porque eu não entrei nesse reino. Se isso está falando no teu coração, hoje é o dia. Se o Espírito falou contigo, você ouvirá, hoje é o dia. A gente orar aqui juntos para que você adentre esse meio. Amém? E nós somos muitos que precisam puxar esse muito certo. Hoje, obrigado a vocês. Jesus, vocês vão passar pela bola.
pessoas que passaram pela ponte e pararam antes de andar. Porque ele não falou de discipulado. Ele falou de ser discípulo, são coisas diferentes. Né? Você pode ter passado pela porta, você pode conhecer Jesus, e você pode não estar vivendo no discípulo. Você precisa ter isso diante do Senhor. Amém. Vamos orar, irmãos. Quantos querem orar? Bem, se você também quiser aqui de algum jeito, vamos orar juntos. Hoje nós oramos mais cedo pela unidade da igreja. Uma oração que Jesus já havia feito. E com certeza foi atendida. E Deus nos fez um. O fato nós precisamos é que essa unidade seja aperfeiçoada. Eu não sei o que o Espírito Santo falou no teu coração, mas eu sei que Deus é poderoso para falar tudo aquilo que eu não alcancei dizer. Rapaz, nós estamos aqui no nome de Jesus. Nos rendemos diante de Ti, rendemos mesmo, se baixamos nossas áreas, nossos argumentos, nossos raciocínios, que muitas vezes são falhos, Senhor. Para nos sujeitar à Tua verdade da palavra, Senhor. Tua palavra é única. Ela é como uma espada que corta, Senhor. Ela separa o espírito e a alma, Senhor. Pensamentos, intenções. Tu conheces tudo, tu só nós nos conhece profundamente, sabe tudo. Sabe todas as coisas, tu conhece todas as nossas máscaras. Sabe todas as coisas sobre nós, nossas lutas, nossa hipocrisia, tudo. Sabe tudo, Pai, sei nós. Mas o que nós queremos na manhã desse dia é confessar a nossa dependência de Ti, Senhor. Sem Ti nada podemos fazer, Senhor. Dizer, ao mesmo tempo, que toda a suficiência vem de Ti, Senhor. Toda a suficiência não de Ti. E que nós precisamos de Ti, Senhor. A Teu Espírito, o Teu amor. Que tudo que Tu tens falado no nosso coração, Senhor, se torne prático. Que seja uma fé viva, não uma fé morta, Senhor. Uma fé viva, que obra, Senhor, que desenvolve a salvação. Uma fé capaz, Senhor, de obedecer. Uma fé fiel. Fiel, Pai. E nós não podemos sentir isso. A gente tem plena convicção disso. Se porventura, Pai, alguém aqui está preso a alguma corrente, algum pecado, Tu sabes. O Senhor ministra agora, fala e aponta o caminho, a direção de como cada um precisa andar. Os passos a serem dados. Em que direção, Senhor? Como encontrar a Tua graça? Como se humilhar e alcançar graça? Pai, se alguém entrou aqui machucado, ferido, porque foi ofendido, ofendida, está com dificuldade para perdoar, Pai, em nome de Jesus, para que esse perdão seja pleno, Senhor. Que ele não só chegue ao coração dessa pessoa, mas também transpasse, Senhor. Que ele seja capaz de alcançar outra pessoa. Multiplica esse perdão que foi dado. Em nome de Jesus, Pai. Mas, sobretudo, Pai, se alguém entrou aqui hoje, nesse tempo, e nunca ouviu o Teu chamado de forma clara para seguir a Jesus, esse é o que nós esperamos de fato, Pai. Não há nenhum convite, Pai, de Jesus que não nos comprometa com Ele.
Lembro aqui, Pai, que inclusive quando Ele nos chamou para ir a Ele, para encontrar nele descanso, Ele também apontou para nós o jugo e o fardo dele, Senhor. Então não há como estar com Jesus sem compromisso, Senhor. Ajuda-nos a nos comprometer com Jesus plenamente, totalmente, verdadeiramente, Pai. Queremos ter um supremo amor por Jesus, queremos, Senhor, ter uma vida que derramada e entregue a Ele, siga de verdade, obedeça de verdade, escolha a cruz deliberadamente, Senhor, se abnegue todos os dias. Pai, nós queremos, de verdade, Pai, renunciar tudo para seguir Jesus e seguir Jesus todos os dias. Queremos ser conformados à imagem de Jesus. Pai, nós não aceitamos, Pai, em nome de Jesus, não aceitamos viver sem querer ser transformados, Senhor. Nós queremos essa transformação diária na nossa vida. Se alguém perdeu de vista Jesus, Senhor, eu te suplico em nome do teu Filho Jesus, que Jesus seja mais uma vez exposto, Senhor, revelado mais uma vez, crucificado mais uma vez, exposto, para que os corações possam enxergar Jesus e olhar o autor e consumador da nossa fé, firmemente. É a oração que eu faço para meus irmãos. Multiplica a graça no meio deles, misericórdia, amor. Multiplica esse perdão. Tudo que eu não fui capaz de dizer para esses irmãos, Senhor, segue falando, ministra. Ilumina o coração deles com a tua palavra. Por meio do teu Espírito Santo. É a oração que eu faço para os meus irmãos. No nome de Jesus, Pai. Amém. Amém.